Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar nesse papo de quinta sobre um assunto muito sério que é cultura do estupro. Eu pedir desculpa pelo reflexo que vai aparecer o tempo todo nos meus olhos, porque eu uso óculos. Olha, gente, escutei inclusive que vi um tweet de alguém falando que óculos não é sexy. Amada, eu só quero enxergar. Então, tipo, vai ficar brilhando mesmo, porque eu preciso do óculos, que eu preciso ler aqui algumas coisas pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, muito sério. Esse vídeo, eu já tenho pensado nele há algum tempo, só que eu tive certeza que eu teria que fazer esse vídeo a partir do momento que aconteceu aquela história da menininha de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos pelo próprio tio. E algumas pessoas, inclusive, ficaram contra o fato dela interromper uma gravidez de uma criança de 10 anos, que foi vítima de estupro por 4 anos, e que, segundo essas pessoas, ela deveria continuar com aquela gravidez, mesmo sendo uma gravidez de alto risco, já que ela já estava com diabetes gestacional, e uma criança de 10 anos não tem estrutura física para ter outra criança, né? Mas sabe como é que é, né? O cidadão de bem, cristão, temente a Deus, ele pensa bastante na vida do feto agora, da criança de 10 anos. Vim fazer esse vídeo falando um pouco sobre como os dados mostram que a gente aqui no Brasil vive num cenário alarmante em relação a estupro. Eu estou aqui com alguns dados que são de 2019, que são os últimos dados, que foram colocados no 13º Anuário de Segurança Pública, né, foi produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que foi divulgado em setembro passado, em 10 de setembro do ano passado, e esses são os últimos dados gerais sobre estupro no Brasil. Basicamente, teve um aumento no número de estupros no Brasil, que é um aumento desde 2019, a gente não tinha chegado num número tão alto, né? O Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018, né, o de 19 é referente a 2018, o que corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos. Só isso já levanta, né, um sinal vermelho sobre o que está sendo feito e como a gente está cuidando das nossas crianças. Né? A gente sabe que a maior parte dos estupros ocorrem contra mulheres, né? Só que fica mais gritante ainda quando a gente descobre que 54% são meninas, são crianças de menos de 13 anos. E pior ainda é a gente perceber que muitas vezes esses casos de estupro ocorrem dentro da própria casa, né? Ocorrem com parentes, vizinhos, pessoas muito próximas, amigos do pai e da mãe, e a criança não sabe como falar sobre aquilo. Isso levanta a necessidade urgente da educação sexual ser colocada em prática dentro dessa escola, e sim, não é ideologia de gênero, não é dizer que a criança, é ensinar para a criança a fazer sexo. Quem fala isso é ignorante, né? Tentando insinuar algo muito cruel e muito nojento, né? Porque, na verdade, educação sexual é ensinar a criança sobre consentimento, é ensinar a criança sobre como ela proteger o corpo dela e como ela julgar o que é certo e o que é errado, né? E como ela se defender de abusos também. Muitas crianças vivem em lares onde são estupradas e abusadas durante anos e elas não têm coragem de falar. Exatamente porque muitas vezes o estuprador, o abusador está dentro de casa. Né? A gente precisa começar a ensinar essas crianças sobre consentimento, né? Sobre o que pode ou o que não pode, sobre sexo permitido e consentido e que é estupro, porque não é só criança. A gente ainda vê hoje mulheres feitas de 20, 30 anos que acham que o marido forçar sexo durante a noite é comum, que o marido fazer sexo enquanto ela está dormindo é comum, que alguém passar a mão nela na rua é comum, e não é, o nome disso é estupro. Estupro não é só um estranho que penetra em você. Passar a mão em você é estupro, sabe?
nas suas partes íntimas, né? Forçar sexo sem que você queira, ou que você consinta, ou que você veja, é estupro. Então a garota com 25, 26 anos que vai para uma festa e no dia seguinte acaba na cama de alguém, sem nem lembrar o que aconteceu, né? Com uma camisinha do lado, ela não fez sexo bêbada, ela foi estuprada. E as pessoas adultas não têm consciência disso, quanto mais uma criança de 10 anos, né? Por que essa criança ficou 4 anos sem ninguém saber que ela estava sendo estuprada? Primeiro, que provavelmente ela tinha medo, né? Porque era dentro da casa dela. Mesmo que ela soubesse que aquilo ali de fato era um estupro, né? Ela não ia ter muito o que fazer. Ela teria medo e não teria mais para quem falar. A não ser que fosse para a escola, se isso fosse aberto dentro da escola, né? Como a gente gostaria que fosse algo falado nas escolas. Segundo, porque ela é estuprada desde os 6 anos. Se ela não tem educação sexual, ela não sabe nem o que direito é estupro. Uma criança de 6 anos que é estuprada, não existe isso na cabeça dela de que, olha, eu estou sendo estuprada, vou deixar. Não, até porque ela mal sabe o que é aquilo. Muitas vezes a criança sabe que aquilo ali é errado, que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não é legal, né? Mas tem um adulto falando para ela aqui, para ela não falar nada, que aquilo ali é um segredinho deles e que é legal sim. E aí? E às vezes o adulto é um tio, é um irmão, é um pai. Você quer que essa criança se defenda se ela não tem educação nenhuma sobre isso? É assustador pensar que existem pessoas, né, na Terra que acreditam que a vítima do estupro é a culpada pelo estupro. Então ela saiu de bermudinha, então a culpa dela por ser estuprada. Então ela bebeu, então é culpa dela por ser estuprada. Consentimento na cabeça dessas pessoas não existe. Só que quando chega no ponto de falar de uma criança, gente, é assustador. Você pensar, passar pela sua cabeça que uma criança que foi estuprada pelos 6 e até os 10 anos tem alguma culpa, pensou em algum momento que aquilo que estava acontecendo para ela se chamava estupro, ou pensou em algum momento que, nossa, que legal, estou fazendo sexo com um adulto que tem 3 vezes o meu tamanho, que bacana. Se você passou isso pela sua cabeça, você é um mau caráter. É isso. Eu não vou falar que você é doente, porque isso não é doença. Pessoas que têm doença mental, elas não querem o mal do outro, não necessariamente. A não ser que ela tenha doença mental e seja mau caráter também. No caso, você que pensa isso, você é um mau caráter. Você deveria ser preso, porque é por sua culpa que a gente continua tendo esse tipo de cultura aqui, de se achar que a vítima é culpada pelo estupro. E aí nada vai para frente. Não adianta ter lei Maria da Penha, não adianta ter lei contra estupro, se a população brasileira ainda vai para uma rede social dizer que uma criança, ou não, ou uma adulta, é culpada. Alguns anos atrás a gente teve o caso de uma adolescente que sofreu estupro corretivo, né? Ah, mas ela estava no meio de bandido. Foda-se! Não importa se ela estava no meio de bandido ou não. O fato da vida dela não ser uma vida legal não dá direito a ninguém estuprar ela. Ela não deu consentimento para aquele bando de homem transar com ela. É estupro. Ela continua sendo a vítima. Ah, mas fulano, fulana ficava dando em cima de ciclano. Foi por isso que ele estuprou. Se ela deu em cima de ciclano, foi até a casa do ciclano, chegou lá e ela falou, não quero mais, a partir daí se chama estupro. E as pessoas precisam começar a entender que é crime sim, e o crime é de quem praticou e não de quem foi a vítima. Então, consigo falar sobre isso. Ainda segundo esses dados do 10º Anuário de Segurança Pública, os estupros saltaram no Brasil de 47.461 casos em 2015 para 66.041 casos em 2018. Isso representa um aumento de 5%. E a gente está falando aqui de casos que foram registrados. Ou seja, 66 mil pessoas registraram um boletim de ocorrência na delegacia como estupro. O que significa que mesmo esse caso aí, né, esses 66, ainda não representam a verdade. Porque mais da metade das mulheres que sofrem estupro
né? Não vai à delegacia denunciar. E eu estou falando por conta própria, tá? Porque eu não fui. Sabe por quê? Porque a gente tem medo. Primeiro porque a polícia não é preparada na grande maioria. Né? Uma pesquisa recente que eu vi na internet, não foi uma pesquisa por um grande meio, mas foi uma pesquisa de um grupo, né? A maioria das meninas, mais de 50% das meninas, disseram que foram mal atendidas numa delegacia, que não se sentiram à vontade, porque as pessoas não são preparadas para atender uma mulher que foi estuprada. Segundo, a vítima sempre é desacreditada, inclusive por amigos e parentes próximos e pessoas próximas delas que desacreditam. Muitas vezes a vítima não tem consciência de que foi estuprada e só vai ter anos depois. Foi o meu caso, né? Eu fiz sexo sem consentimento, né? Acabei sendo estuprada várias vezes sem consentimento por um ex-parceiro. E na época eu mesma não tinha consciência de que aquilo era estupro. E muitas mulheres não têm. Ah, mas é porque eu estava dormindo, sabe? Ah, é que ele só fez uma forcinha. Mas você disse não, né? Mas só que tipo, eu acabei cedendo, sabe? Porque ele falou tanto, ele me pegou e aí eu não consegui sair. É estupro, sabe? Te fazer meio que passar vergonha para forçar sexo também é estupro. E a maioria muitas, a maioria não, mas muitas mulheres não têm consciência disso. Então, desse número aí de 66 mil casos de estupro de 2018, você pode aí triplicar, né? Porque no final das contas, com certeza tem mais de 160 mil casos aí de estupros, porque muitas mulheres não vão até a delegacia por vergonha, por medo, por imposição familiar, porque é com o próprio parceiro, ou porque não sabe, ou porque é criança, e aí entra a questão da pedofilia, e é estuprada durante anos, digamos, como é o caso dessa menina. Seguindo ainda com as informações do 13º anuário, 82% das pessoas que são estupradas são do gênero feminino. Foi o que eu falei. Isso não quer dizer que meninos pequenos, inclusive meninos pequenos, podem sofrer estupro, sim. 82% das vítimas são mulheres. 54% tinham até 13 anos. E, como eu falei, isso levanta a questão da pedofilia. A gente não só é um país que levanta, né, uma bandeira da cultura do estupro, né, como a gente também é um país pedófilo. 54%, ou seja, mais da metade dos casos de estupro são de crianças, de meninas, de menores de idade. Pior, não são só de meninas, são de meninas pequenas, porque é até 13 anos. É assustador. 13 anos é a idade em que as meninas são mais vítimas, que é a garotinha, né? A jovenzinha que está com peitinho, né? Que já está começando a ficar com corpo, e por isso, segundo essas pessoas, ela já é mulher. Mesmo que ela brinque de boneca, mesmo que ela não menstrue, mesmo que ela não tenha cabeça, porque ela não tem cabeça de uma adulta, para essas pessoas, 13 anos é adulto. Só não é para o homem de 30 anos que trafica droga e é branco e mora na Zona Sul, que agiu assim, sem cabeça, sabe? Mas a menina de 13 anos, ela é adulta, assim, para consentir sexo. 7 anos é a idade em que os meninos são mais vítimas. Como eu falei, a maior parte dos estupros em relação a meninos são carregados da pedofilia. Então, pedofilia é muito mais visível nos casos de estupro com meninos do que casos de estupro em adultos, homens. 76% dos autores é conhecido da vítima. 76% dos autores são conhecidos pela vítima. Ah, ela deixou. Não. Uma menina de 7 anos, ela não tem capacidade de entender ainda o que é o certo e o que é errado. Fora que pessoas que são próximas à vítima, muitas vezes conseguem manipular, muitas vezes elas conseguem chantagear a vítima de uma tal forma
que ela fica com tanto medo de ser julgada pelo restante da família, isso no caso das adultas, que elas não contam. Quantas mulheres foram estupradas na infância por um primo ou por um tio e elas nunca contaram para a mãe e para o pai, ou só vão contar 20, 30 anos depois. Por quê? Porque uma menina conta que foi estuprada pelo tio, as pessoas ficam a favor do tio, dizem que ela está inventando, que ela está criando alguma coisa na cabeça dela, não é verdade? 61% das vítimas de estupro são negras. Sobre isso a gente tem que falar sobre desigualdade racial. Infelizmente, as mulheres negras estão numa posição, né, não só social como econômica, inferior às mulheres brancas. E elas têm menos acesso à segurança do que as mulheres brancas. Como a maioria da população negra é da classe C e D, óbvio que existem negros da classe A e B, né? Mas a maioria é C e D, sendo assim, elas estão mais à margem, né, de segurança e à margem de saúde e de questões sociais do que a população branca. O que significa que uma mulher negra, ela é muitas vezes obrigada a andar pela rua à 1 da manhã porque ela trabalha. Sendo assim, ela corre muito mais perigo do que uma mulher branca, que chega mais cedo em casa e tem um trabalho num horário muito melhor e mora muito mais perto do emprego. Né? Que também denuncia, além dessa questão, né, de renda e tal, denuncia também o racismo. Mulheres negras são vistas como objetos muitas vezes e por isso elas são estupradas. E principalmente por homens brancos, não só, tá? Porque homens negros também estupram, a gente tem que deixar esse parênteses aí, tá? Até porque muitas mulheres negras são estupradas pelos próprios companheiros negros dentro de casa. Mas as mulheres negras são vistas como objetos. Sendo assim, os casos de estupro são maiores entre mulheres negras. Em 89% dos casos, o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. 89% dos casos denunciados por mulheres ou por garotas, adolescentes como estupro, 89% é feita por um companheiro ou um ex-companheiro. Se a gente não pode chamar isso de machismo, misoginia, eu não sei o que pode ser. E o pior, muitos desses homens acham que eles estão no direito deles de forçar o sexo com a companheira porque a companheira é propriedade dele. E como eu acabei de falar, 89% dessas mulheres que foi denunciar o crime do estupro. Pensa nas outras milhares de mulheres que não foram denunciar porque realmente acha que o marido tem esse direito sobre o corpo dela. E para completar, essa beleza, não falando de estupro, quer dizer, falando sim, porque estupro também pode estar incluído na violência doméstica, ainda mais se for feito dentro de casa, por um companheiro. 263.067 casos de violência doméstica no ano de 2018, que é considerado um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Mais uma vez, 263 mil mulheres sofreram violência dentro das suas próprias casas, pelos seus próprios companheiros. E muitas vezes, nesses 263 mil, elas também foram estupradas, além da violência física. E essas só são aquelas que foram até a delegacia para fazer esse tipo de denúncia. Ainda tem todas as outras que não foram denunciar e que ficaram em casa com ela. Eu não sei nem o que dizer. Não é possível que em pleno 2020 a gente ainda tenha que falar sobre a questão do consentimento, que é uma coisa tão simples, tão básica. Se eu não quero, eu não faço. Se eu não estou afim, eu não vou fazer. Meu corpo, sou eu que mando nele. Eu sei que o pessoal de direita adora fazer piadinha com meu corpo e minhas regras, mas é exatamente isso, querido. É o meu corpo, sou eu que falo se eu quero ou não fazer sexo.
Sou eu que falo se estou afim ou não de alguém. Sou eu que falo se alguém pode tocar em mim ou não. Em qualquer lugar, até no meu bracinho. Se eu falei que não vai botar a mão no meu bracinho, não vai botar a mão no meu bracinho. Isso serve para a mulher adulta e serve para a criança também. Se ela não quer que você ponha a mão no rosto dela, você não vai botar a mão no rosto dela porque ela não quer. É ensinar consentimento desde a infância, para menino e para menina. Ensinar para a menina para que ela não seja vítima de abuso quando ela for mais velha e tentar ensinar para o menino para que ele não seja um abusador. Dizer para ele que ele não pode botar a mão em ninguém, assim como ninguém pode botar a mão dele. A gente ainda está falando de consentimento em 2020. A gente ainda, em 2020, ainda está falando sobre mulheres vítimas de crime por serem mulheres. A gente ainda em 2020 está ouvindo pessoas acharem que a vítima foi vítima por culpa dela. Porque ela fez alguma coisa para o pobre coitado do abusador pular em cima dela. A culpa não é do abusador, é dela. A culpa é sempre da mulher, nunca é do homem. Nunca. Em qualquer tipo de abuso, a culpa nunca é do homem. É sempre a mulher que fez alguma coisa para aquele cara pular em cima dela, bater nela, estuprar ela, abusar dela, sabe? Sempre. O homem pode tudo. A gente continua inflando o complexo de Peter Pan dos homens. A gente continua achando que o homem pode continuar cometendo crimes e barbáries e equívocos a vida toda, e mesmo com 30 anos foi só um equívoco. Mas a menina de 10 anos, não. A menina de 10 anos, ela podia muito bem saber o que estava acontecendo e ela poderia ter avisado antes. Não. Parem, apenas parem. Homens, entendam, consentimento é tudo. Se não consentiu, sim, você é um estuprador. Ah, porque eu dormi com a minha amiga quando ela estava bêbada? Sim, você estuprou a sua amiga. É isso. Você é um estuprador. Deixa eu te contar uma novidade. Mulheres, comecem a ensinar suas filhas e seus filhos sobre consentimento. Não é não. Mulheres, comecem a pensar sobre a questão do consentimento. Vocês são as donas dos corpos de vocês. Não permitam que nenhum homem tire proveito. Óbvio, né, que muitos estupros são violentos, mas não permita que o seu marido, que seu pai, que seu tio faça nada que você não queira. E saiba que isso é estupro, e saiba que você pode sim denunciar isso. Não vai ser fácil, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas, mas você precisa denunciar isso para se livrar disso. Isso não está correto. Mulheres, parem de acusar outras mulheres vítimas de estupro. Não é possível que uma mulher acuse outra que foi estuprada e diga que a culpa é dela. Será que você não consegue pelo menos pensar, e se fosse eu? E se fosse eu? Será que se fosse eu gostaria de escutar uma barbaridade dessa? Não é possível. Eu nem vou entrar no mérito do aborto, porque já é demais para mim acreditar que as pessoas aceitem que uma menina de 10 anos tem que carregar no ventre o filho de 4 anos de estupro. Não é possível. É crueldade demais, eu não consigo lidar com. Denunciem, não fiquem caladas, procurem ajuda, procurem amigos, procurem grupos de apoio. Existem grupos de apoio para isso, vocês não devem ficar caladas. Não façam como eu, que fiquei calada e hoje em dia eu não posso fazer mais nada, né? Porque eu não vou conseguir provar, porque já aconteceu há muito tempo. E a gente fica com isso na nossa cabeça pro resto da vida. Quem foi estuprado ou foi abusado alguma vez, não se esquece jamais do abuso que sofreu, né? Então faça alguma coisa com isso para que outras pessoas não passem pela mesma coisa que você está passando, porque o cara que te estuprou hoje, ele vai estuprar outra pessoa amanhã. Talvez, se você tentar ajudar essa outra pessoa a não ser estuprada, você se sinta um pouco melhor, né? Não vai curar. Não cura. Minha solidariedade a essa menina de 10 anos e a avó dela, que foram violentamente perseguidas durante esse período. Eu espero de coração que essa menina possa ter uma vida um pouco melhor a partir de agora e que ela possa ser uma criança de verdade, porque eu não consigo me imaginar na pele dela no momento.
O Brasil vive uma guerra e nós somos o inimigo, porque nós somos atacados o tempo todo. E isso precisa mudar imediatamente. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos que precisam saber sobre isso. Novamente, desculpa a iluminação, mas é a que eu tenho. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço e tchau, tchau.